Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre a situação da classe de 2026, da classe do draft, e dar um resumo para você que está chegando aí agora no processo do draft, espera acabar o Super Bowl para começar a entrar, né, entender um pouquinho de como a classe está funcionando. Bem que eu vou te dar aquele resumão da classe de forma geral. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e caso você não seja um membro, considere se tornar um, que a gente tem conteúdo exclusivo para membros e ajuda bastante o canal também. Bom, vamos embora. O que nós temos aqui? Nós temos uma classe de 2026 que, de forma geral, é uma classe mais fraca do que a gente está acostumado. Desde que o On The Clock começou, talvez seja a classe mais fraca desde 2018. Né? Então, a gente tem visto uma classe que eu acho que falta profundidade também. A gente tem ouvido falar muito sobre a falta lá de talento no topo, né? Aquele talento jogador blue chip. E algumas pessoas falando, não, mas a profundidade dela é boa. Não acho que é tão boa assim, não. Acho que é uma classe mais para baixo mesmo. E aí vamos passar posição a posição para a gente entender um pouquinho mais sobre se é o seu time que está precisando de tal posição, se dá para resolver no draft, ou se vai precisar se esforçar um pouquinho a mais. Começando por quarterback. Quarterback nós temos Fernando Mendonça como QB1, e eu acho que ele seria QB1 no ano passado, com tranquilidade. Acho que é um cara que, para quem está acompanhado a comprar o guia do On The Clock, né, que a gente faz análise de todos os jogadores, sabe que a gente não conta na nossa avaliação o valor posicional. Então, por exemplo, o Ken Ward era um cara que a gente não tinha no nosso top 30. O Shedeur Sanders era um cara que era o 70 e alguma coisa, que na consensus board eram dois jogadores que estavam ali dentro do top 30, né? O Shedeur Sanders, inclusive, era o 12, o Ken Ward era o número 1 na consensus board. E como a gente não faz essa mudança, o cara é quarterback, vamos jogar ele lá para cima, a gente acabou jogando onde a gente achava que era ali na posição a posição, qual era o talento do cara. O Fernando Mendonça, fatalmente, ele estará entre, vamos colocar aqui para não dar muito spoiler, né? Ele estará entre o top 15 do On The Clock. Então, já dá para entender que é um cara que merece sair ali no top 1, na primeira escolha. Então, o torcedor dos Raiders pode ficar tranquilo, Fernando Mendonça está bem pago. O problema é que depois disso, eu acho que nós, do On The Clock, não teremos nenhum outro quarterback no top 50. Talvez nem no top 70. Então, mostra que tem o Fernando Mendonça e mais nada. O restante é muito, muito complicado. Então, não gosto da classe de forma geral de quarterbacks. Vai ter o Fernando Mendonça ali e apenas isso. Todos os outros que tinham oportunidade de serem bons jogadores tiveram temporadas ruins, né? E aí acabaram atrapalhando bastante o estoque. Partindo para running back, nós temos um cara, de novo, um cara que é o Jeremiah Love. Esse sim, outro cara que provavelmente estará no top 15 do On The Clock, no guia. Inclusive, a pré-venda do guia já está aberta. Se você ainda não garantiu com preço promocional, o link está aqui embaixo. 200 prospectos analisados. Está chegando agora, a gente faz isso desde 2018. Ano passado, o nosso acerto foi muito bizarro de bom e espero que em 2026 a gente continue nessa toada. Então, garanto seu guia já para você se inteirar do draft. É um bom trabalho que Davis, João Gelli e eu fazemos, com modéstia à parte. E aí, running back, nós temos o Jeremiah Love, número 1, excelente jogador. Não acho que chega lá no Bijan Robinson, né, nesse tipo de prospecto, mas é um running back 1 que na maioria das classes seria realmente o principal running back da classe. E aí, depois disso, a gente tem um abismo, né, para o segundo, para o terceiro, é muita coisa, muita diferença. Não é uma boa classe de running back. Talvez, quando você olha a profundidade, é a pior classe de running back em muito, muito tempo. A gente teve aquela classe lá de 2023 com o Jonathan Brooks, né, que foi o primeiro running back escolhido, e também era uma classe que a profundidade não era grandes coisas. Eu acho que essa de 2026 é pior do que foi
aquela lá do Brooks. Aí, partindo para wide receivers, a gente tem uma classe ok. É uma classe ok, não é uma classe ruim, mas cuidado para não se empolgar demais. Porque vai ter gente falando, nossa, eu tenho 21 wide receivers dentro do top 100. Sim, mas não é porque os 21 são excelentes e mereceriam estar dentro de um top 100 de qualquer draft. Eles estão ali quase que por osmose, sabe? Porque não tem outros talentos na classe, por ser uma classe mais fraca. Então, é uma classe ok, é uma classe de nível semelhante a que foi na temporada passada. Abaixo, né, eu diria, abaixo da temporada passada, mas de profundidade é bem semelhante. E acho que acaba por aí, tá? Então, você vai conseguir encontrar wide receivers? Vai conseguir, não precisa se desesperar, como será o caso em outras posições. Mas não é uma classe que você fala, nossa, essa classe muda patamar da NFL e um monte de cara vai chegar jogando muita bola. Não é o caso. E aí, partindo para tight ends, nós temos uma classe também fraca. Kenyon Sadiq lidera essa posição aí como o tight end número 1, mas eu não acho que ele seja um talento de primeira rodada, já falei isso algumas vezes. É um jogador que é um jogador elite, segunda rodadinha, legal, nada parecido num nível semelhante ali a um Terence Ferguson, né, que tivemos na temporada passada, alguma coisa nesse sentido. Não é um jogador que você vai falar, pô, eu não posso passá-lo na escolha 19, por exemplo, porque é uma escolha que sai bastante para o Carolina Panthers, e ele tá ali, o consensus board dele é 18, então o range dele vai ser mais ou menos esse. Não é o caso. E aí depois dele a gente tem alguns outros nomes que eu acho que dá pra gente pontuar ali, mas de forma geral também não é uma classe que você vai conseguir encontrar tight ends número 1. Eu acho que daqui você vai encontrar o Kenyon Sadiq e outro cara que daí vai ser segredo, que daí quando a gente lançar o guia você vai descobrir qual que é esse outro cara, mas eu acho que vai ficar mais ou menos nisso, tá? Não tem muito cara que vai chegar para fantasy, por exemplo, e ser relevante em fantasy. Não acho que é o caso. E aí, linha ofensiva, nós temos uma classe que parece uma classe razoável para boa, principalmente em offensive tackle. Interior de linha ofensiva, eu acho que é uma classe também abaixo do que a gente espera. Então, se você precisa muito de guardes, por exemplo, caso do Baltimore Ravens, talvez a solução seja gastar a sua primeira rodada nisso. Vocês sabem que eu não gosto de falar esse tipo de coisa, não é um tipo de situação, de posição que eu gosto de gastar na primeira rodada, mas acho que se você conseguir encontrar um titular na primeira rodada, nesse draft, um titular de bom nível, né, você vai estar já vencendo o draft, já é bom o suficiente, não importa em qual posição. Ah, eu peguei o Jeremiah Love. Legal, cara. Você resolveu um problema. Muitos outros vão gastar em outras posições porque tem necessidade e não vão conseguir. Então, por mais que não tenha o valor da posição, acho que nesse draft vai ficar um pouquinho de lado esse negócio do valor posicional. Partindo para a defesa, nós temos como edge rusher uma classe com profundidade. Isso já é algo interessante, é uma classe de profundidade. Você vai conseguir encontrar valores interessantes ali em final de primeira rodada, em segunda rodada, às vezes até em dia 3, alguns caras que são mais específicos, né, para sua característica, você consegue encontrar. Então é uma boa classe de edge rusher. Você vai conseguir encontrar bons talentos ali no topo também, Ruben Ben, David Bailey, para quem está ali no top 8, no top 9 do draft. Então você vai encontrar bons jogadores no topo do draft. E eu acho que é uma posição que você vai conseguir aproveitar bem. Quem tá precisando de edge rusher, acho que vai casar bem com esse draft. Interior de linha defensiva, eu já dou um passinho para trás. Não tem um talento inegável ali do topo do draft. Eu até gosto muito do Peter Woods, mas ele não é um cara que você vai draftar sem deixar de ticar alguns boxes. E aí eu acho que Caleb Banks, Caden McDonald, todos têm problemas que não seriam jogadores de primeira rodada em qualquer outro draft. Talvez nesse possam ser por conta da necessidade e da escassez de talento. Mas eu seria contra até mesmo nesse draft de 2026.
Então não é uma classe muito forte de linha defensiva. Você vai conseguir encontrar, de repente, até alguns jogadores que vão parar jogo terrestre, mas o cara completinho, bom no pass rush, bom no jogo terrestre, com ferramenta atlética, você não vai conseguir encontrar nesse draft. O que nos leva na posição agora de linebacker, e aí aqui nós temos a menina dos olhos da classe. Linebacker, essa é uma posição que eu acho que é a melhor posição, melhor classe de linebackers que eu já avaliei desde 2018, pelo menos, que é desde que o On The Clock tem o guia. Você está precisando de linebacker? Se você não sair com pelo menos um para ser titular, porque a culpa é sua, tá? Nós temos talento no topo, temos talento de primeira rodada, no começo da primeira rodada, no final da primeira rodada, em segunda rodada, em terceira, no dia 3. Nós temos muitos talentos nessa classe. Eu, particularmente, eu acho que eu gastaria 2 escolhas, dependendo, né, da situação do meu time, eu gastaria 2 escolhas em linebacker esse ano, assim, ó, rindo, tranquilo. Por exemplo, Carolina Panthers precisa de 2 linebackers. Tem ali o Christian Rosebon, que vai ser free agent, o Trevin Wallace foi uma escolha, mas que não jogou tão bem até agora, vai para o seu 3º ano, então eu gastaria 2 escolhas de draft dos Panthers tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, em diversos pontos do draft. Ou na primeira rodada eu tenho alvo, na segunda rodada eu tenho alvo, na quarta eu tenho, acho que são todos caras que podem chegar jogando. Até lá na 7ª rodada eu tenho os meus diamantezinhos brutos que eu acho que dá para trabalhar. Então é uma classe muito diferenciada de linebackers. Me encanta muito o que vi até agora da classe e eu acho que talvez quem buscar ali atacar edge rusher, linebacker e dependendo algum talento que acaba sobrando um pouquinho, wide receiver, coisa do tipo, você vai conseguir fazer um bom draft. Indo para a secundária, nós temos cornerbacks, e aí cornerbacks eu acho que é uma classe ok, não acho que é uma classe ruim, não. Acho que nós temos talento não ali de topo de draft, mas ali do meio ali da primeira rodada, final de primeira rodada, e até um pouquinho no dia 2 você consegue encontrar valores interessantes e algumas apostas no dia 3. Eu preciso resolver a posição de cornerback, dá para você resolver, só que você vai ter que ser muito preciso. Não dá para você deixar passar, por exemplo. Eu estou na primeira rodada, vou deixar cair para a segunda, porque talvez se você deixar esperar a segunda rodada, a situação já complica um pouco. Né? Então, ataca a posição, tem valores suficientes, dá para resolver problemas, mas não dá para você ficar tranquilo na segunda rodada a gente resolve, na terceira a gente resolve, porque como tem uma escassez aqui, talvez esse cara da segunda saia um pouquinho antes, e aí você vai ficar chupando o dedo. Encerrando com safeties, nós temos também uma classe, diria que subestimada. Não acho que é uma classe com muito talento para você pegar jogadores titulares, mas eu vejo quase todos os jogadores ali que podem ser titulares sendo falados um pouquinho mais para trás do que eles deveriam. Caleb Downs, Dylan Tineman, para mim, Tineman é um jogador de primeira rodada, ou top 32, né? E você tem outros nomes que eu não vou falar aqui para não abrir tudo que eu acho da classe, mas você tem nomes interessantes. Então, dá para você resolver e talvez você consiga resolver sem se desesperar. Pode esperar chegar a sua escolha e aí você vai olhar ali, fulano aqui, o consenso dele é 50, eu tô na 40. Pode pegar esse cara que você vai ficar satisfeito, provavelmente. Eu acho que esses caras eles têm muito mais valor do que eles estão sendo falados nesse momento. Caleb Downs, Aiden Halsey, de LSU, Dylan Tineman e outros aí que a gente vai falar durante o processo inteiro. E é isso, acho que nós demos uma boa geral aí da classe de 2026. Todo o processo você vai acompanhar aqui com On The Clock, nos podcasts, com o guia do draft, e obviamente aqui no canal principalmente, quem é assinante, que daí tem acesso exclusivo a alguns outros conteúdos. Não esqueça o seu like, se inscreva no canal e até mais. Tchau!